Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a um 20º PyData de Brasília. Para quem não sabe, esse é um evento que busca divulgar boas práticas. Quando a gente fala em ciências de dados, ele é mantido por uma entidade sem fins lucrativos, que é a NumFocus. E eu espero que vocês aproveitem. Aqui é uma oportunidade ideal para você fazer network e aprender sobre novas tecnologias, especialmente quando falamos em ciência de dados. Só uma curiosidade, quem é que é da área de dados? Levanta a mão. Quem já está trabalhando com dados? Quem tem um pouco de conhecimento da área de dados? Levanta a mão. Quem não sabe o que está fazendo aqui foi arrastado para cá. Levanta a mão. Eu gostaria que vocês que estão aí atrás viessem um pouquinho mais para frente, por favor. Então vamos começar, gente. Eu espero que vocês aproveitem bastante o evento. Bem ali tem um pão de queijo que vocês podem se servir à vontade. E vamos lá. Para começar a nossa palestra, eu quero chamar minha mentora, minha amiga. Quando fala em dados, ela praticamente manda muito. Raíssa Dias, uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada, Roger. Ele é meu fã, assim, praticamente número 1, né? Meu primeiro case de sucesso do meu coach de dados. Vou começar a vender esse curso. Gente, boa noite para vocês. Boa noite de novo, desculpa o atraso, tá bom? Queria agradecer principalmente o convite do pessoal da organização do PyData, tá? Acho que é uma oportunidade incrível da gente difundir mais alguns conceitos sobre dados. E agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero que esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês seja bastante relevante, que vocês aproveitem, porque se não aproveitar e eu encontrar vocês no mercado de trabalho fazendo coisa feia, eu vou pegar no pé. Tô brincando, não pego no pé mesmo. Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre design aplicado à análise de dados. Só para eu ver aqui, agora de frente, quem que já trabalha na área de dados aqui? Beleza, BI, Data Science, Machine Learning, beleza. E quem está começando, quem é da faculdade? Ótimo, beleza, vamos lá então. Para vocês que estão começando, assim, seria fundamental que vocês levassem isso para o caminho de vocês profissional, tá? E por que a gente tem que pensar no design quando a gente fala, associado, na verdade, à análise de dados? Porque muitas vezes a gente constrói belas análises no back, né, no nosso back-end, e a gente não consegue expressar isso para o nosso cliente, a gente não consegue expressar isso de uma maneira, de uma maneira bonita, de uma maneira visual, de uma maneira intuitiva. Então, eu trouxe algumas observações que eu fiz ao longo de alguns projetos que eu já participei na área de BI, na área de dados, e assim, nós temos muitas dores quando a gente fala de análise de dados, principalmente quando a gente vende uma consultoria ou algo do tipo que volta para a gente em forma de sustentação. Então, assim, algumas das reclamações, justamente essa parte de design que não existe, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, quem sou eu, né? Meu nome é Raíssa, como o Roger falou, bem falou. Eu estou na área de dados há mais ou menos uns 3 anos aí. O design entrou na minha vida de uma maneira muito especial, né? Quando eu resolvi ser mãe, então a maternidade me trouxe o design de presente e eu comecei a aplicar isso na minha vida e trouxe o design para análise de dados quando eu efetivamente comecei a trabalhar só com dados. Então eu fiz ali um passeio na área de requisitos, vim para banco de dados, de banco de dados eu fui para BI e agora a gente está aí passeando em algumas outras tecnologias dentro da área de dados. E eu sempre quis levar o design junto comigo, porque eu acho muito importante que a gente crie coisas que são visualmente bonitas, intuitivas e inteligentes, para quem está comprando a nossa análise, né? Pode passar aí. Rapidinho, volta. Eu tenho um blog, quase que eu esqueço. O blog chama Data Tips, então, assim, peço que me sigam, porque eu gosto muito de seguidores. E lá eu coloco dicas sobre dados, design, tudo relacionado ao mundo de dados. Eu coloco lá no Data Tips, porque eu gosto de escrever. É uma maneira que eu encontrei, assim, para passar o conteúdo também para quem não está nas palestras, né? Então, segue lá o meu blog, que eu estou tentando postar com mais frequência agora. Pode passar, Sabrina. Então, vamos lá. Qual que é o campeão
os campeões de reclamação, né, que eu encontrei, que eu levantei assim, ao longo desses projetos que eu participei. Né? A gente tem uma série de reclamações, mas essas são aquelas assim, que se tivesse no Reclame Aqui, ia estar registrado lá todo dia, ter uma dessas relacionada a dados. Então vamos lá. Cores desconexas, não foi o que eu pedi, informações em excesso e dificuldade na leitura do painel. Sendo que, quando a gente ouve o não foi o que eu pedi, de um projeto que partiu da gente, eu acho que é a reclamação mais dolorida de se ouvir. Porque a gente coloca tempo, coloca esforço, coloca raciocínio em cima de uma coisa e quando você entrega, o cara fala pra você, não pedi isso aqui. Isso dói no nosso coração ouvir isso, entendeu? Porque é um esforço perdido. E é isso que a gente quer evitar, o retrabalho. Então, por isso que eu quis trazer a questão do design justamente para a gente entregar algo que não tenha que voltar para a gente na forma do não foi o que eu pedi. Então, esses são os campeões de reclamação que eu levantei ao longo dessa minha experiência aí, construindo painéis e fazendo análise de dados. E aqui eu coloquei uma frase que ela tem que ser um mantra para tudo que vocês forem construir, seja desenvolvimento, seja análise de dados, seja um painel, ciência de dados, qualquer coisa que tenha uma interface visual, é interessante, é importante, para não dizer assim, tipo, sempre que você leve isso como uma máxima na sua vida, né? Então, a interface do usuário que vai conversar visualmente com o usuário, ele tem que ser como uma piada. Se você tiver que explicar, não tá bom o suficiente. Porque o cara tem que olhar aquilo ali e tem que entender, ele tem que ser intuitivo. Entendeu? Então, se isso não for construído de uma maneira intuitiva, você vai ter que explicar. E o seu painel, a sua análise, o seu lado visual, tendo que explicar, ele não está bom o suficiente. Ele tem que abrir o painel, ele tem que achar lindo aquilo ali e falar, isso aí realmente é tudo que eu preciso na minha vida. E eu quero fidelizar quem está me contratando, então eu vou construir algo que ele dependa. Né? Então, eu fiz uma listinha de algumas dicas, né, que eu pretensiosamente chamo de dica, de algumas coisas que a gente tem que pensar e que são boas práticas, ao meu ver, a partir dessas observações. Então, na primeira dica, o que eu quis trazer? Conte uma historinha com o seu painel, com o seu dashboard. Por quê? A partir dali você vai guiar o seu raciocínio na construção da sua análise. Então, a primeira dica era uma vez um dashboard. Então, vocês já ouviram falar de storytelling aqui? Quem já ouviu, levanta a mão. Então, vocês estão sabendo do que eu estou falando. A gente tem que contar uma história com o nosso painel. Na nossa análise, ela tem que ter começo, meio e fim. E por que eu preciso contar uma história? Eu vou chegar ali que eu vou mostrar para vocês. Para que ela seja intuitiva para quem for ler a minha análise, né? O meu painel ali. Lá em cima, para quem está vendo na televisão, tá vendo que tem lá escrito uma logo bonitona? Todo mundo trabalha sabe o que é logo, né? Então, a identidade visual do meu cliente é a parte mais importante de tudo que a gente for fazer dentro de um projeto visual. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é a logo do seu cliente. A partir dali, você vai tirar paleta de cores, você vai tirar o comportamento e o posicionamento de uma empresa no mercado. Tudo isso a logo vai te contar. Então, para você criar uma identidade visual com o seu cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a logo dele. E mais na frente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que chama movimento de leitura. Quem conhece movimento de leitura aqui? Levanta a mão para eu ver, que eu não estou vendo. Não precisa ficar tímido não, gente. A gente está batendo um papo. Pouquíssimas pessoas aqui conhecem. Existe uma coisinha chamada movimento de leitura, que é como o nosso cérebro entende, como a gente lê as coisas. Então, a gente vai colocar logo ali justamente porque a gente quer criar uma identidade com a pessoa que está lendo aquilo ali. Então, se eu sou dona de uma empresa e eu falo assim, eu quero um painel roxo de bolinha dourada e minha logo é azul, a primeira coisa que eu vou ver é se você colocou minha logo azul, porque é quando eu vou abrir o meu painel para validar. Primeira coisa que eu vejo é a minha logo por conta do movimento de leitura. Tá? E aí eu vou seguindo a minha construção. Coloco ali o nome Topster para o meu painel, por quê? A gente precisa saber do que a gente está falando. Eu vou criar um painel financeiro, eu vou colocar um nome, sei lá, aleatório nele? Não. A gente tem que colocar algo que seja entendível, que seja intuitivo para a gente saber do que a gente está falando. Para a gente falar para o nosso cliente, ó, esse painel aqui é um painel financeiro.
Então, a gente dá um nomezinho lá para o nosso painel, nome Topster para ele, e a gente vai seguindo a nossa história. Então, a gente começou a contar, ó, sua identidade visual está aqui, o seu painel chama isso, a gente deu esse nome para ele, e a gente começa a descer. Eu preciso entregar indicadores. Para quem já trabalha com dados aqui, sabe o que é KPI, né? Então, a gente entrega indicadores. KPI são indicadores de resultados. Então, quando a gente entrega indicadores, a gente entrega um resultado para ele. A gente está mostrando para ele que algo está acontecendo. Então, ali em cima, no nosso cantinho esquerdo, a gente coloca um indicador de resultado. Mas é qualquer indicador? Não. O indicador mais importante para a tomada de decisão dele tem que ficar ali. Vou tomar água, gente. Peraí. Eu desando a falar. Vamos lá. Então, meu indicador mais importante, ele fica ali justamente por conta da nossa historinha, por conta da nossa identidade visual, né? Da nossa identificação ali e do nosso movimento de leitura. E vou chegar mais para cá um pouquinho para mostrar para vocês. Então, a gente começa a contar a nossa história, a gente vem andando com os nossos indicadores do mais importante para o menos importante. E a gente vem descendo. Coloquei meus indicadores, eu vou colocar o gráfico mais importante que tiver, a representação visual mais importante que tiver, a gente vai colocar ali, para ele olhar e falar assim, caraca, tem algo errado, ou caraca, tá dando certo. Entendeu? Então, a gente chega e coloca ele aqui, nesse cantinho aqui também, que vocês vão entender o motivo por conta do movimento de leitura. E a gente vem seguindo a nossa história e contando. E a gente vem descendo informações relevantes e depois aqui no finalzinho a gente vai colocar aquilo que é complementar, entendeu? Não é aquilo que vai ser de cara relevante para que ele tome uma decisão e fala, minha empresa vai falir, eu preciso saber isso ou isso. Ele não vai ficar ali embaixo. Ele tem que ficar no primeiro lugar que ele for olhar na tela. E a gente vem complementando. E aqui no lado esquerdo a gente coloca filtro, coloca mais um pouco de informação complementar. Então, isso é o mundo ideal. Desculpa, gente. O mundo ideal de um painel bonitão. Beleza? Então, vamos seguir. Segunda dica. Volta lá, Sabrina. Quando a gente quer fazer algo muito bem feito, o que a gente faz? A gente observa antes de planejar. Então, para construir uma identidade bem feita, a gente tem que observar tudo do nosso cliente, da logo ao comportamento empresarial. Como aquela empresa se porta no mercado. Como ela transmite o produto dela. Como nas redes sociais ela está conversando com o cliente. Porque não adianta eu construir um painel de resultados para uma empresa extremamente conservadora, se ela é uma empresa jovem, uma empresa que está no mercado aí com ali uma abordagem jovem, e eu vou lá e coloco uns termos super conservadores para ela. Então, a primeira coisa que a gente faz, a segunda dica, na verdade, é observar muito bem rotina, ambiente, logo e cores. Tudo isso a gente tem que observar muito bem. Tá? Palavras-chave, postura de mercado, tudo isso vai decidir como a gente vai entregar um produto visual para o nosso cliente, né? E isso a gente coloca dentro da nossa construção do painel. Então, toda essa rotina, ambiente, logo, cores, redes sociais, tudo isso que a gente for observando, a gente vai traduzindo para o nosso design e para a nossa análise. Beleza? Então, seja observador nos mínimos detalhes para transmitir isso para o seu cliente. Para você dar aquela carinha, tipo, eu me importei com o que você faz e estou transmitindo isso para você. Eu estou criando uma empatia, uma identidade com ele e ele vai me querer de volta, porque eu quero que ele me pague por isso várias e várias vezes. A gente tem que ser capitalista nesse momento. Faça um protótipo, dica 3. Quem aqui já fez protótipo na vida de qualquer coisa? Nem da própria vida, né, às vezes. Beleza. Principalmente quem trabalha com desenvolvimento de software, é muito importante fazer um protótipo, né? Planejamento, gestão, também a gente faz muito protótipo. Mas protótipo para análise de dados é uma coisa que parece que não se encaixa muito bem, né? Mas é extremamente importante que quando a gente vai entregar um painel, que a gente pegou uma consultoria, por exemplo, a gente faça um protótipo principalmente dos indicadores, métricas e dimensões, cálculos que a gente vai entregar para o nosso cliente. Por quê? Aqui,
na parte do protótipo, a gente vai estar levantando aquela regra de negócio. Quem aqui sabe o que é regra de negócio? Se eu falar alguma palavra que vocês não conhecem, levanta a mão que eu explico, tá? Então, a gente vai entregar a regra de negócio. A regra de negócio é como funciona a coisa. A gente vai analisar a regra de negócio. A gente vai levantar como funciona, quais são os cálculos para aquele painel. E ali no protótipo, ele vai falar para mim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Por quê? Ele vai ter algo palpável para ele entender mais ou menos o que você está querendo entregar. Então, eu, antigamente, costumava fazer protótipo no Photoshop, né? CorelDRAW, todas essas ferramentas de design. Mas, devido ao tempo, a gente vai melhorando isso aí, né? Aí eu comecei a fazer protótipo numa folha A4 com a caneta, que até para o meu entendimento e para o meu tempo é melhor. Desde que eu passo para o meu cliente, ó, esse cálculo é isso, é A por B, ou é A vezes B, ele vai estar entendendo o que eu estou falando para ele, entendeu? Então, eu vou ensinar vocês a fazer um protótipo de uma maneira muito complexa, né? Você vai precisar de papel, caneta e a sua mão. Não tem nada de difícil nisso, né? Gente, fazer um protótipo é básico, é simples. Não tem nada de difícil nisso. Isso aqui, no final do seu projeto, vocês vão me agradecer e falar assim, caracas, muito obrigada. Porque aquele retrabalho que você vai ter lá na frente, é nessa etapa aqui que você está evitando. Porque você está mostrando para ele que isso aqui, que você está definindo como regra, é o correto, entendeu? Então, quando eu faço um protótipo, alguns protótipos, inclusive, podem virar documentação no final. Falar, você assinou o protótipo, você me falou que isso aqui era certo. E lá no final ele não pode argumentar contra você. Se você fizer algo errado, aí beleza, ó, estava no protótipo. O que você assinou foi o que eu fiz. Entregue exatamente o que foi definido por você e por ele no protótipo. E vai chegar no final, o seu retrabalho vai ser evitado. Porém, tem algumas outras ferramentas, né, que a gente pode usar para fazer protótipo também. Photoshop. Quem aqui não mexe com ferramenta de design, eu sei que é um pouco complexo para a gente abstrair assim, essa ideia de fazer um protótipo dentro do Photoshop. Mas não é difícil, assim, qualquer aulinha básica de Photoshop que vocês vão pegando, vocês conseguem fazer uma coisa mais bonitinha. Até porque, para você ter um diferencial de mercado, é importante que você conheça alguma ferramenta de design, para você tirar o fundo de uma logo, colocar alguma coisa mais bonitinha, botão, alguma coisa assim. Então, eu coloquei ali o Photoshop, o Illustrator, o CorelDRAW, o próprio PowerPoint, você consegue construir também um protótipo bonitão. E tem as ferramentas próprias de protótipo que você pode encontrar também para download, tá? Nossa, tá muito ruim hoje minha garganta. E o elemento principal, que é, né, sua força ali de concentração, capacidade de não querer matar o cliente, porque nessa fase, seu protótipo vai voltar pelo menos umas 15 vezes até que ele defina o que ele realmente quer. Porque vocês têm que ter na cabeça uma coisa que o cliente ele nunca sabe o que ele quer, entendeu? Então você tem que dar uma forçadinha de barra e falar, meu querido, o que você está querendo da vida? E é aqui que você fala o que você está querendo da vida, entendeu? É aqui que você explica para ele e fala, ó, não dá para fazer gráfico brilhando, mas a gente pode fazer um gráfico amarelo que ele quase vai brilhar. E ele fala, beleza, então ele vai lá, assina e fala, é isso que eu quero. É aqui que a gente vai assumir toda a responsabilidade das duas partes, entendeu? Então, faça um protótipo e me contem depois se deu certo. Dica número 4, essa aqui, até Henrique Juliano, né, sabe muito bem essa dica aqui. Menos é mais, em tudo, todo o nosso projeto de dados, menos é mais, isso aí também é uma máxima que vocês podem levar junto com a frase lá, tá? Por quê? Eu não posso ter dados demais, eu não posso ter visualização demais, eu não posso ter abas demais. Tudo que é demais no projeto, ele confunde meu usuário final. Então, se eu tenho muitos dados, muitas informações, muitas cores, muitos elementos visuais, no final, o cara vai pegar o painel e falar assim, não sei nem por onde que eu começo. Não foi o que eu pedi, isso aqui, entendeu? Então, quando a gente constrói um painel, a gente pode até levantar todos aqueles dados que tem na base dele, mas a gente não pode colocar tudo isso lá no painel. Então, a gente precisa de um conhecimento de negócio, né? De uma parte mais de gestão, ali da parte de negócio mesmo, para que a gente
coloque só o que é essencial para ele tomar uma decisão, que é estratégico para ele. Não, ele não necessita de tudo que ele está pedindo. Ele vai pedir tudo, gente. Ele sempre vai pedir tudo porque ele está pagando, ele quer tudo. Mas a gente pode deixar tudo para trás, ali por trás, e entregar só o que ele realmente vai precisar para tomar uma decisão de maneira rápida, de maneira estratégica. Depende muito do setor que ele está atuando. Então, menos é mais, é muito importante. Ups. O pessoal da Stefanini aí agora não filma, não. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma aplicação aqui do menos é mais. Não filma, não filma. Tô brincando, pode tirar foto se quiser. Esse painel aqui, muito bem conhecido pelo pessoal da empresa que eu trabalho, é o melhor exemplo de painel que eu já peguei na minha vida para palestrar. Ele foi construído de uma maneira que todas as aplicações do que eu falei está aqui. Então, a gente tem muita cor, a gente tem fundo, a gente tem gráfico, a gente tem número, a gente tem um monte de coisa. Essa foi a maneira que eu peguei esse painel para fazer. Então, a gente fala, caracas, como que o cara vai tomar uma decisão em cima disso aqui? Esse painel, ele simplesmente foi um painel construído para compra de novas máquinas. Então, eu sou a gestora, eu abri esse painel e falei, quantas máquinas eu tenho que comprar? Eu consigo tomar decisão em cima disso? Difícil, né? Então tá, então eu fui lá e transformei com muita paciência, muito amor no coração, quase não estressei para fazer o painel nisso aqui. A melhor visualização, a gente está melhorando ainda, mas eu coloquei as informações estratégicas para ele dentro dessa visualização, que ele vai bater, ele vai saber quantas máquinas eu tenho, quantas máquinas estão obsoletas. Então, com isso, ele vai ter uma melhor tomada de decisão e ele vai comprar melhores máquinas e a gente vai garantir a nossa novela lá no final de semana, né? A dica número 5 para vocês, excesso de cores. Gente, isso aqui é uma coisa muito grave. Muitas vezes, a gente não dá a devida importância para usar cores corretas, né, dentro do nosso projeto. Mas a cor, ela vai criar de cara uma identidade visual com quem está lendo. A cor, ela pode dar dor de cabeça, ela pode cansar a sua leitura, ela pode te acalmar, tanto que existe psicologia das cores, existe uma série de estudos em cima das cores, justamente. O Justinei está perguntando se essa ferramenta que eu usei aqui ela é de graça. Não, não é. O Click é uma das ferramentas um pouquinho mais caras do mercado hoje para a gente usar, mas a gente consegue baixar a versão free para ter em casa e estudar, enfim. Aqui também é Click View e aqui também é Click View. Porém, das ferramentas de mercado aí, a gente tem Power BI também, que dá para aplicar os mesmos conceitos, só que o Click, dentro do meu cenário hoje, é o que está sendo utilizado lá. E assim, modéstia à parte, eu amo o Click, né? Eu não posso nem me posicionar contra a ferramenta que me paga. Mais alguma pergunta? Ninguém fala mal de Click perto de mim, né, Roger? Vou contar um caos rapidinho, vou interromper aqui para vocês. O Roger, um dia, ele escreveu um texto no LinkedIn, ele mandou o texto para eu validar. Ele falou assim, olha aqui esse texto aqui, descendo o pau no Click. Eu falei, o quê? Não acredito que você fez um trem desse, não. E mandou para mim ler. Aí eu falei assim, ó, você vai chegar, você vai mudar esse texto seu aí sim. Você não vai falar mal da sua ferramenta, porque senão eu não vou compartilhar essa merda. Aí ele foi lá, deu uma leve mudadinha e falou que o Click era muito bom. Que quase não teve pressão para ele mudar o texto, né? E falou mal do Power BI também. Vocês conhecem Power BI, né? Quem aqui conhece Power BI? E Click? Difícil, gente. Vocês estão por fora. A melhor ferramenta de mercado. Cara, Click é maravilhoso. Tableau. Quem conhece Tableau aqui? Legal, legal. Okay. Você fez um comentário? Ah, tá. É de Click? É de Click? Ah, ia falar mal de Click? Ah, bom. Achei que era. Não, tô brincando. Mas voltando aqui, né? Se vocês quiserem conhecer mais também de ferramenta de BI, tá? Em alguns meses eu vou estar trazendo uma ferramenta nova de BI também para o mercado de Brasília e tal. Mas só daqui a alguns meses eu vou poder falar. Tô fechando contrato ainda.
Mas, enfim, vamos voltar aqui. Excesso de cores, né? Falando, a gente não dá devida atenção às cores porque justamente por isso. Porque as cores, elas têm o poder de colocar a gente lá embaixo e lá em cima justamente por conta da nossa leitura visual. Então, o que eu sempre faço quando eu pego um painel que eu tenho que colocar uma identidade visual muito complexa, ou que tem cores muito específicas, a gente sempre estuda a logo. Empresas maiores, geralmente tem o guia o desenvolvido da logo, que explica como que ela tem que ser usada e tal. Eu esqueci o nome. Mas eles têm esse guia de usabilidade. As empresas que não têm, você pega lá o logo dela e olha, fala assim, foi construído desse jeito, está usando amarelo, está usando azul, é uma logo maravilhosa que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E vou ensinar vocês sobre como criar uma paleta de cores em cima de uma logo. Que não é difícil, é um exercício que a gente tem que fazer também para aplicar no nosso painel quando a gente quer entregar essa identidade visual customizada, né? Que logo linda! Para quem não situou ainda, essa logo é do meu blog, Data Tips. É uma logo linda, maravilhosa, desenvolvida por mim, inclusive. Ali eu desenhei como que a gente pode criar uma paleta de cores e aplicar dentro de um gráfico, dentro de uma análise. Então, eu peguei ele das cores mais claras às cores mais escuras, para a gente ter um contraste, para a gente ter um gradiente de cores. Então, dentro dessa paleta, dentro dessa logo, eu consegui levantar algumas cores que me dão o quê? Um tom mais claro e um tom mais escuro, para alguns indicadores de crescimento, indicadores de decréscimo, tudo isso a gente consegue a partir das cores, tá? E ali eu coloquei a cor em hexadecimal, que é geralmente a cor que a gente coloca nos projetos e tal, que fica mais fácil até de achar na internet as cores em hexadecimal. E ali eu coloquei um exemplo dentro do gráfico. Como é que a gente pode aplicar, né? Do mais frio para o mais quente, ou dentro de um gráfico de pizza. Quem aqui já ouviu a história do gráfico de pizza? Sabe que não pode usar gráfico de pizza? Continue assim, agora vocês sabem que pode usar gráfico de pizza, que não faz mal e tanto faz, tá? Não, tô brincando. Existe um comentário aí, principalmente para quem trabalha com dados, que a gente não pode usar gráfico de pizza, e ninguém explica por quê. Só fala, não usa gráfico de pizza. Agora vocês estão sabendo que vocês podem usar gráfico de pizza, e eles falam isso por quê? Tem algumas leituras por aí que falam que o entendimento da leitura do gráfico de pizza, ele é confuso. E realmente ele é. Quando você coloca 30 fatias. E é isso que o povo faz. Eles pegam a análise, colocam uma dimensão com 30 fatias ali e espera que o usuário vai entender. Então, a partir disso, algumas leituras falaram, gente, não usa gráfico de pizza, por via das dúvidas, não usa. Se você não sabe usar, já não põe, entendeu? Mas eu tô falando aqui para vocês. Usa sim, gente, porque ele é extremamente intuitivo, o gráfico de pizza. Quando você tem uma métrica que não tem tantas fatias para você colocar ali dentro. Existe uma quantidade de regra de fatias? Então, 5, 4 é o ideal. Porque a gente consegue ter um todo bem definido. A gente tem que pensar o seguinte, o gráfico de pizza, ele tem que inteirar quanto? 100%. Vai resolver eu colocar uma métrica? Quem aqui sabe o que é métrica? Ninguém sabe o que é métrica? Gente, métrica é um cálculo, beleza? Vai adiantar eu colocar um cálculo dentro do gráfico de pizza que ele não inteira 100%? Não vai adiantar. Eu vou ter uma análise completamente errada, distorcida do que eu estou entregando. Então, assim, 2 regras. Não coloca muita fatia e sempre coloca um cálculo que vai inteirar 100% dentro do seu gráfico de pizza. E essa foi a história do sucesso do gráfico de pizza para vocês. Voltando aqui na questão das cores. Então, criem uma paleta de cores a partir da logo do cliente de vocês. Eu construí um painel de orçamento para o governo. Antes de trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, eu trabalhava para o governo federal. E a gente construiu algumas visualizações orçamentárias. E, cara, eu ouvia muita gente falando para mim isso. Não coloca gráfico de pizza, que não sei o quê. Mas qual que é a melhor representação de consumo de gastos que a gente tem? Gráfico de pizza, não tem para onde fugir.
Então, assim, conforme o consumo ia se dando, né, do orçamento e tal, não sei se vocês já ouviram falar de LOA, PLOA, que é tudo que é definido pelo governo de orçamento, né? A gente ia traçando esse consumo dentro do gráfico de pizza. E, assim, me doía o ouvido quando as pessoas falavam esse tanto de gráfico de pizza num painel. Eu falei, esse tanto de gráfico de pizza num painel. O meu usuário, ele olhou o painel e achou lindo. Ele falou assim, caraca, 30 gráficos de pizza. Eu falei, mas porque ele se identificou e intuitivamente ele sabia que aquilo ali estava sendo consumido. É legal colocar 30 gráficos de pizzas no painel? Não, mas nesse caso específico, analisando o meu negócio, era a melhor opção para eu entregar para ele. Movimento de leitura que eu tanto falei para vocês, dica número 6. Por que o movimento de leitura ele é tão importante para qualquer desenvolvimento que a gente for fazer? O movimento de leitura é como naturalmente a nossa cabeça ela entende a leitura de frente. Então, quando eu abro o meu computador, que eu vou ler o que está sendo entregue, eu vou fazer esse movimento de leitura, que é o movimento em Z. Então, a gente abre e olha para o canto esquerdo. O primeiro ponto que a gente olha dentro da nossa tela é o ponto esquerdo. Vou lá no cantinho de lá agora para mostrar para vocês. Quando eu aplico tudo aquilo lá que eu mostrei nos gráficos para vocês, a minha logo bonitona, o meu nome, os meus gráficos, é aqui que eu vou ter a primeira identificação do meu cliente. Então, por isso, o movimento de leitura ele é muito importante. Então, sempre lembrem que o movimento em Z vai ser naturalmente a primeira coisa que a gente vai fazer quando for entregar um projeto visualmente pensado, visualmente estudado para o nosso usuário. E para vocês entenderem a disponibilidade, né, do que eu estava mostrando para vocês, eu apliquei ela ali em cima daquele template que eu mostrei para vocês antes. Então, nas zonas quentes ali em vermelho, tem toda a questão da logo, os KPIs mais importantes, né, os indicadores, os gráficos, as informações, e assim a gente vai descendo. Se você olhar bem, a gente tem um Z praticamente desenhado ali. E é assim que a nossa cabeça entende. E quando eu entrego um painel com essa formatação, o cliente fala, puta, que coisa linda, desculpa o palavrão. Eu quero ficar refém disso. A gente cria uma identidade tão forte, ele depende tanto daquilo ali inconscientemente, que ele volta, ele fala, cara, eu quero mais uma tela construída desse jeito, ficou muito legal, ficou muito bonito. E eu acho que isso aí ele está me atendendo, entendeu? Porque ele depende daquilo ali. E é isso que eu quero, que ele me pague para depender, faça ele depender de mim. Né? A gente tem que ser capitalista nesse momento, pensar que outras consultorias virão, a gente tem que abrir mais portas, entendeu? Então, isso é uma forma da gente criar a dependência com o nosso cliente. E é isso, gente. Espero que vocês aproveitem. Então é isso. Obrigada. Segue lá meu blog, gente. Parabéns, Raíssa. Muito obrigado pela apresentação. Bom, nós vamos começar agora a palestra do professor Roberto. Cadê o Roberto? Roberto? E para não fazer uma interrupção, quem quiser vai lá atrás, toma um cafezinho, vai ao banheiro, a gente vai fazendo aqui, tá? Muito obrigado. Agradecer de novo o IESB, né, por nos receber tão bem aí na figura do professor Sérgio. Obrigado. Obrigado, então, Raíssa. As boas-vindas, então, professor José Roberto. Boa noite, gente. Vai ser uma sacanagem depois de uma apresentação dessa, porque a minha tende a ser mais acadêmica, chata e... Bom, vocês vão ver. E não tão bem diagramada, quer dizer, longe, né? Eu vou falar hoje sobre classificação de tópicos, mas em catálogos de compras. Tá? Só para vocês entenderem o meu background, eu sou formado em Física, com mestrado e doutorado em Física, na parte de Física Estatística Computacional, e são aí 20 anos de modelagem. Tentei desenvolver Java ali por uns 2 anos, Flávio quase que me botou para fora, eu saí antes, mas graças a Deus o Python apareceu e eu pude me livrar do CUDA.
Tá bom? Nos últimos anos eu tenho trabalhado com Machine Learning, nos últimos 2 anos, mais especificamente, só com NLP. Quem aqui já trabalhou em alguma coisa com NLP? Bom, quem trabalhou com qualquer coisa de NLP sabe que ele é a desgraça do Machine Learning. Né? Machine Learning, Deep Learning, qualquer um transita de um para o outro. Facilmente. Mas vocês têm essa noção de que é difícil. Primeiro porque não são números que você está tratando. E algoritmos de Machine Learning e Deep Learning são basicamente estatísticos, são números e não tem muito o que fazer. Então, só a primeira etapa de converter para números, né, no caso, vetores. Todo mundo aqui sabe o que é uma vetorização de um texto? Bag of Words, TF, IDF, Count Vectorizer, né? Isso aí está aí bem fácil de achar. Só essa primeira parte já é difícil pelo número de opções que você tem e dependendo do que você vai fazer, um Count Vectorizer funciona para um, não funciona para o outro, o TF, IDF já não funciona para muita coisa, mas quando funciona é o melhor que tem. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar do Word2Vec, né? Doc2Vec, Sent2Vec, mas quem já ouviu falar do Fast Text? Fast Text é vamos dizer assim, é o Word2Vec do Facebook. Tem um suporte muito maior para outras línguas, tá? Inclusive para português dela é muito bom. A classificação deles é muito bom. Você não consegue fazer muita parametrização do modelo, ele já vem basicamente pronto, tá? Mas aqui no caso vocês vão ver que não foi usado na verdade nenhuma. Eu estou falando essa parte só para introduzir a parte de NLP e vocês terem uma ideia de que não é tão simples, não que o resto seja simples, mas se a gente pegar uma curva de dificuldade, o NLP está lá em cima. E, para ser mais específico aqui, a gente vai falar de uma coisa que vai um pouco além, que são as benditas das ontologias. Alguém aqui sabe o que é uma ontologia? Não? Alguém sabe o que é Web Semantic? Não. Imagina que você tem um texto. Você quer pegar um objeto, ligar com um predicado e determinar um conceito. Essa tripla é uma ontologia. Você consegue ligar um objeto a um conceito. E lembre-se, conceito é tipicamente do ser humano. Então você pega o que já é um pouco complicado e dificulta um pouco mais. O problema é que quando você vem para catálogos do tipo que eu vou falar, não tem domínio específico. Eu acredito que a maioria já ouviu falar de vou fazer uma hierarquização num catálogo da fábrica da Ford, por exemplo. Você sabe todas as peças que entram numa fábrica da Ford e sabe o que é que sai do outro lado. Agora imagina que você está trabalhando com um catálogo de compras do governo federal. Sem domínio específico nenhum. Lá está registrado desde do alfinete, da agulha para costurar sandália até canhão para navio. E aí dão na sua mão e dizem, se vira. Tá? É desse projeto que eu vou falar hoje. Não foi concluído. A gente está na fase de proposição do modelo. Algumas etapas já foram vencidas. A dificuldade agora está justamente na parte de web semântica e de ontologias. Vou mostrar o tamanho do problema e como é que a gente pretende resolver. Tá? Eu vou falar um pouco de classificação de tópicos. No caso, eu vou falar de LDA, Latent Dictionary Allocation, o que são as ontologias, e vou entrar nos modelos, né, no caso do modelo. LDA, como eu falei, é bem mais acadêmico do que o dela. LDA, Latent Dictionary Allocation, foi introduzido pelo Andrew NG e mais 2 autores, coautores. Todo mundo aqui sabe quem é o Andrew? Quem não sabe quem é o Andrew?
Vocês já ouviram falar no curso de Machine Learning, de Deep Learning do Coursera? Vocês já ouviram todo mundo aqui falar do Coursera? Ele é um dos cofundadores. O objetivo dele era justamente o curso de Machine Learning, depois o de Deep Learning dele. Quem tiver tempo e, no caso, $50 por mês para pagar, é o melhor curso online que você vai achar de Machine Learning hoje no mercado. E a sequência de Deep Learning também é excepcional. Tá? O Dirichlet não tem nada a ver com os autores, não tem nada a ver com quem desenvolveu o trabalho. O Dirichlet foi um matemático que viveu no século XVII. Tá? Foi ele quem propôs essa distribuição daqui multinomial. A questão é, eu preciso saber isso? Não precisa saber essa distribuição. Né? O que você precisa saber é que o modelo usa essa distribuição para calcular a probabilidade de um conjunto de palavras existir ao longo dos documentos que você está tentando classificar. Tá? Aí ele calcula essa probabilidade e vai lhe retornar os conjuntos de palavras mais propensos a formarem os tópicos. Ele não lhe diz quais são os tópicos. Ele lhe dá um conjunto de palavras e você infere os tópicos. Tá certo? Mas o que significa aquele tópico é trabalho puramente humano. Aqui tem um... Não vai dar para ler direito? Ou está dando conta? Vocês estão conseguindo ler daí? É só uma implementação simples do LDA, do Latent Display Allocation, usando única e exclusivamente o Scikit-learn. Não precisa de NLTK, não precisa de Sparse, Gensim, nada disso. Você pode fazer tudo usando ele. Claro, aqui não tem pré-processamento. Tá? Eu não estou fazendo... Na verdade, o único pré-processamento que tem é, se vocês olharem ali onde eu defino o meu count vectorizer, eu coloco os stop words em inglês, porque só para esse exemplo eu usei um dataset de textos em inglês, no caso é o dataset de discursos de presidentes americanos na posse. Tá bom? Mas fora isso, eu não preciso definir a língua em canto nenhum. Mas eu quero português, o count vectorizer, os stop words dele em português são muito ruins. Não tem problema. Pega o Sparse, pega o NLTK, pega uma lista de stop words customizada e passa. Não tem problema, você faz antes. Eu vou detalhar mais para frente o pré-processamento na hora do modelo, mas tudo isso pode ser feito. Você não é obrigado a usar uma única linguagem. Um único pacote. Obrigado. Você, por exemplo, a lista de stop words para português do NLTK, ela é ligeiramente maior do que a do Sparse. Mas existem palavras que estão em uma e não estão em outra. Então, o ideal é o quê? Você fazer uma customizada juntando os dois. Outra coisa, pré-processamento ainda. Por que do pré-processamento? Só um parênteses. Gente, o seu modelo ele vai ser tão bom quanto o seu pré-processamento for bem feito. Tá? Quanto melhor for o seu pré-processamento, melhor vão ser os resultados do seu modelo bem específico. Isso vale para qualquer coisa do Machine Learning, mas no NLP é mais crítico. Tá? Por exemplo, quem já teve qualquer contato com NLP sabe que existem duas formas de redução de palavra: estematização e lematização. Estematização você faz rapidinho, linda, maravilhosa, ele corta a palavra para o radical e acabou. A lematização, ela demora muito mais. Por exemplo, para 1,8 milhões de registros de frases únicas, com uma média aí de 20 palavras por frase, a minha lematização levou 6 horas numa instância da Amazon com 400 GB de RAM e 96 núcleos. É bronca. Isso é outro problema com o NLP, o custo, tá?
Já tem estudos que mostram que pesquisas em NLP afetam o meio ambiente. É sério, por causa do custo energético. Vocês podem procurar e ver que os grandes problemas de NLP não são resolvidos por empresas de médio e pequeno porte. São só as grandes. As ferramentas robustas de NLP estão na mão do Facebook, do Google, da Amazon, né, da Microsoft. Não estão na mão de... Abaixo disso já começa a ficar muito complicado por causa do custo. A IBM está ali com o Watson. Alguém aqui defende a IBM? Assim, IBM não, a Watson não. Não? É porque o Watson promete e não entrega, né? Isso aí é padrão. Não, sacanagem. Então, tem que ser levado tudo isso em consideração. Já uma esquematização, se eu fizesse uma esquematização para esse mesmo processo que levou 6 horas, eu levaria 5 minutos. A questão é, eu perderia informação semântica lá na frente. Outro dia eu estava dando essa matéria de NLP no IESB Asa Norte. Tem alguém daquela turma aqui, não? Teve um na turma, na primeira aula, que perguntou: pô, me livrei do 2º grau e agora tenho que voltar para a professora de português? Né? Tem, cara. Desculpa. Tá? Então, aqui, por exemplo, se vocês pegarem aqui, eu só, nessa parte daqui para baixo, eu estou fazendo, apenas olhando quais são as 10 palavras mais relevantes. Tá? Os 10 tópicos mais relevantes. Mas quando eu digo tópicos, de novo, ele não está me dando tópico propriamente dito. Ele está me dando uma coleção de palavras do qual eu vou inferir o tópico. Tá certo? A implementação do LDA, ela na verdade é só esse lado de cá, tá? O resto é só obtenção de informação. E ela ainda pode ser feita de forma menor se você usar o pipeline de Scikit-Learn. Tá? Pode ser mais sintetizada ainda. Uma coisa importante quando a gente define o modelo do LDA, primeiro, na hora do Count Vectorizer, eu tenho que dizer qual o máximo de vezes, o percentual máximo, ou o número máximo de documentos que aquelas palavras vão aparecer. Por quê? Eu não quero as palavras com uma frequência muito alta. Do mesmo jeito, eu vou tirar a parte inferior. Eu não quero as palavras com uma frequência muito baixa. Por quê? Porque elas tendem a enviesar o resultado. Eu vou mostrar mais para frente, no caso específico do catálogo, que as palavras mais relevantes não me dizem nada. Mais relevantes não, mais frequentes do catálogo bruto não me dizem nada. E não são stop words. Tá? Ontologia, é isso aí. Ó. Isso aí é a definição formal de ontologia, tá, gente? Mas tá ali, ó, tem um léxico, um conjunto de conceitos, uma função de referência, uma hierarquia e uma palavra raiz. O resto é baboseira só para completar a formalização. Mas o que me importa são justamente o L, o F, o C asterisco, o H e o root. O léxico, conjunto de termos de uma linguagem, certo? O C é o conjunto de conceitos, faz parte dessas coisas. Função de referência, que liga o conceito aos termos léxicos, e H, a hierarquia, para você poder descer direitinho ao longo dos seus conceitos, e o root é a palavra principal lá em cima. É dela que desce tudo. Só que vamos facilitar um pouquinho, tá? De maneira simplificada, é um conjunto de axiomas, ou seja, partes básicas, né, de algum conceito. Isto é, uma teoria lógica criada com o objetivo de capturar modelos desejados. Lembra que eu falei que eu quero objeto, relação, conceito? No final, é só isso. Tudo aquilo é para chegar só nisso. Tá? As ferramentas... Existem 2 ferramentas extremamente importantes para determinar uma ontologia. Porque quando a gente vai trabalhar com ontologias, a gente precisa de uma fonte de conceitos. Pode ser Wikipédia,
pode ser alguns esquemas online que existem, tanto faz. Você pode fazer esquemas padronizados. Existe uma área de trabalho conhecida como engenheiros de ontologia. Engenharia de ontologia. Eles criam tudo isso na mão, tá? É bem refinado, é uma coisa bem trabalhosa, tá? Tudo isso aqui é pela W3C, tá? Ela é quem padroniza tudo. No caso, a gente usa mais o RDF, tá? Que é o que vai me dar justamente essa tripla que eu tanto quero. O assunto, o conceito e o objeto. Aqui, por exemplo, eu tenho, no caso, os Beatles. The Beatles. Nome, The Beatles. É o tipo de quê? De banda. Então, a minha ontologia, eu vou criar esse tipo de hierarquização. E aí, eu posso começar, em vez de olhar para os Beatles, olhar para os itens de um catálogo. Né? Maminha é uma carne. Queijo é um laticínio. E aí eu consigo classificar os tópicos. Porque, entendam, classificação de um catálogo, qualquer um que seja, tem dois problemas muito específicos e distintos. O primeiro é você fazer a classificação, a hierarquização inicial. Isso você consegue fazer com machine learning puro, com NLP puro. É só escovar a bit, rodar a manivela, botar esforço, que sai do outro lado. Não tem problema. A questão é o seguinte, o catálogo hoje está uma zona. É por isso que o seu cliente está lhe contratando para arrumar. Se você não criar um esquema de organização para entradas novas, daqui a 3 meses, 4 meses, vai estar uma zona de novo. Então você precisa, na hora que o cara digitar lá, qualquer coisa, que seja qualquer item, a descrição que ele achar que tem que ser, que normalmente, no caso de órgãos públicos, vem do edital, e lembre-se, não é, às vezes você tem, com todo respeito, a dona Mariinha no interior do Mato Grosso digitando. E vai vir com erro. Do mesmo jeito que vai vir de São Paulo, qualquer lugar, vai vir com erro. Então você precisa de uma inferência, você precisa saber, o seu sistema precisa saber reconhecer aquilo de forma correta, para categorizar de forma correta, e o seu banco, o seu catálogo não está uma esculhambação daqui a 4, 5 meses de novo, dependendo do volume de dados que ele tenha. Tá? Então, nessa segunda parte é que entra tanto as ontologias. Tá certo? E aí vamos entrar no projeto do modelo propriamente dito. Isso foi feito do ponto de vista acadêmico, tá, gente? Pesquisa. Foi proposto por um órgão, né, num contrato que a gente tinha. E aí o modelo é o seguinte, especificar tecnicamente o procedimento para obtenção automática de ontologias. Eu não quero intervenção humana. Na verdade, eu quero o mínimo de intervenção humana. 0 é impossível. Porque você precisa de alguém, pelo menos, checando de tempos em tempos, nem que seja por amostragem. Mas eu quero reduzir isso ao mínimo. Eu não quero, sei lá, 20 caras fazendo só isso todo dia. Eu quero um fazendo isso uma vez por semana. Tá bom? A implementação vai automatizar a elaboração do novo catálogo e a manutenção de novas entradas. Para isso, a gente faz a extração das ontologias, a taxonomia, a conjunção do catálogo e a automação de novas entradas. Essa automação, de novo, ela é semi-supervisionada. Tá? Eu vou precisar de alguém ali olhando de vez em quando. Lembra, é catálogo de compras públicas. Não pode ter erro. Tá? A metodologia, a gente fez o estudo, levantamento, análise, manual dos dados. No caso específico dessa base, veio desculpe a palavra, uma nhaca. Tá? Veio, assim, pense em dados não estruturados, todo mundo já mexeu. Agora, pense em dados não estruturados, bagunçados.
Tá? Logo quando eu peguei, eu fiz um levantamento simples. Para o governo federal, existem 38 mil tipos de pastas arquivador. Óbvio que não. É porque cada um descreveu de um jeitinho diferente, com uma palavrinha diferente, e no final, se você puxar, são 38 mil. Em vez de estar simplesmente, eu quero uma pasta sanfonada, blá, 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 essa daqui, não tem o que fazer. Todas vão estar sempre debaixo dessa raiz. Isso não acontece hoje. Tá? Elaboração do modelo, as POCs e o ajuste finos e redações finais. Eu vou mostrar até a POC, tá certo? Até porque ajuste finos e redações finais cara, o custo para rodar o modelo, implementar ele todo, hoje está em 7 milhões. Dos quais 3 são instâncias. Uma visão simplificada do modelo, depois eu vou mostrar ele mais bem construído. Construção do corpus e pré-processamento, né? Todo mundo que trabalha com NLP sabe que quem já viu NLP sabe que essa é a primeira fase de qualquer projeto de NLP. A tokenização, ali está a detecção de sentenças, mas é tokenização em sentenças, marcação gramatical e remoção de palavras comuns, ou seja, stop words e post-tag. A extração dos tópicos, aí já começa a complicar. A hierarquização dos tópicos que foram retirados. Aí, essa parte de baixo é que é a parte mais custosa, que ainda não foi implementada. Extração de sinônimos, extração de ontologias, extração taxonômica, gerador de classes e gerador de propriedades, para depois você voltar lá para o início e fazer mais 4, 5, 15 vezes. Até ter certeza do que você está fazendo. Se alguém tiver um negócio aqui do Silvio Santos para ficar preso assim, ia ser massa. Eu ia me sentir o ó do Borogodó. Ô, Silvio Santos, velho. Tá doido? Só um parênteses. Já que ela teve direito dela, eu tenho direito. Cara, Silvio Santos entrou naquela fase do me processa. Todo mundo aqui... Quem não sabe o que é a fase do me processa? Todo mundo sabe? Né? É aquela... Sabe não, Flávio? O cara tá numa idade que qualquer processo que você abrir contra ele, ele morre antes do processo acabar. Então, dane-se. Todo mundo aqui quer chegar nessa fase. Quantas vezes por dia você não vira assim para aquele teu colega de trabalho e pensa: filho de uma mãe que trabalha numa casa de tolerância. Né? Olha que eu não usei nenhum palavrão. Milagre. Ele fala. E todo mundo aqui quer chegar nessa fase, né? Vamos falar assim. Se vestir como ele se veste, aquelas roupas espalhafatosas. Minha esposa nem sabe que eu estou de crocs hoje aqui. Eu saí de uma reunião, estou com um calo no pé. Não, o sapato acabou com o resto do calo, né? O crocs estava no carro, eu disse, eu vou botar, não estou nem aí. Dante, eu estou no papel de professor, o professor é tudo doido mesmo, ainda vou dizer que eu sou físico. E ainda por cima de meia, melhor ainda. Né? Isso é libertador, gente. Experimente. Tá melhor assim, cara? Agora eu vou ter que ficar assim, marcando a barriga aqui embaixo só por tua causa. Tá, esse é o modelo. Tá. Oi, fala. Então, pouco. Muito pouco. Não, mudam, mas assim, papel é papel, resma é resma, canhão é canhão, bala é bala. Aí tem as especificações. Mas não, porque se trata de item, não tem gíria. Isso a gente teve cuidado de olhar, não tem. Então, aí você prepara o seu dicionário direitinho. E eu não vou entrar em detalhes de qual, mas quem escreve de um determinado jeito simplesmente está errado e eu ignoro. Simples assim, está na minha mão. Estou nem aí, é ditadura mesmo nesse caso.
Não, mas isso aí a gente tem... Por exemplo, entra muito em... Você, nesse caso, você, sem sacanagem, você vai para o dicionário. E aí você determina pelo dicionário qual é a correta e usa aquela. E a que tiver errada, de acordo com o dicionário, entra na parte de correção gramatical. Não, porque para mim vai continuar mussarela, é um queijo, independente de como ela estiver escrita. E se tiver de um determinado jeito e eu trocar para o outro, para mim continua mussarela. Tá? Mas tudo isso é bem tratado, não passa desapercebido, não. Isso tudo entra na parte do pré-processamento. Tá? Aqui, pronto. O modelo, ele é esse, mas acho que ele fica... É porque ele ficou ruim de ver. Mas ele é dividido em 5 camadas, depois eu vou passar uma por uma. A primeira é a parte de pré-processamento. Sabe aquelas 2 linhas que eu passei? É isso aqui. É a mesma coisa, só que aqui está estruturado, porque existem algumas voltas. Eu sei que essa figura ficou horrorosa, gente, mas... Eu não tinha uma designer para fazer isso bonitinho para mim. Eu fiz isso no Draw.io, que é gratuito. Outra coisa, quem não quer usar clique, essas coisas, usa o dashboard do Python mesmo, ou o Bokeh, tá? Agora, né? Falou o coitado que não tem dinheiro para pagar o clique e tem que defender os outros. Mas só para deixar claro, esses painéis que se entregam, que não estão aqui, mas que a gente tem que entregar, a demanda foi feita em clique. O governo não vai aceitar se não for em clique, por uma questão de... Não, o contrato não estava dizendo não, isso veio depois em adicional, né? Mas não tem problema, eles pagando a gente faz o que eles quiserem, velho. Como ela disse, tem hora que tem que ser capitalista mesmo, né? Quem paga minhas contas, né? É bom. Depois vem uma parte de anotação semântica, que aí eu venho com os enigramas, mapeamento de ontologias conectadas. Esse tipo... não, aqui ainda não. Classificação, ali eu tenho tipo... Não é tipo de tipo semântico, é tipo semântico. É tipo semântico, tá? Que eu tenho que entrar também. Essa bolotinha aqui, esse parece um cluster. Isso aqui seriam aqueles esquemas que eu falei, que eu preciso ir buscar os conceitos em algum lugar. Tem um site, se não me engano, é esquema.org. Eu estou na dúvida só do org, tá? Que ele tem várias dessas definições já prontas. Tá? Objetos, aí tem lá uma lista gigante de objetos, a definição de cada um. E aí você usa o Web Semantic para pesquisar essas coisas, aqueles RDFs. E tem uma linguagem específica para esse tipo de pesquisa chamado SparkQL, não é Spark, tá? É Sparkle. SparkQL. Ele é construído única e exclusivamente para fazer esse tipo de busca. É um SQL turbinado à milésima potência. Tá? E o que acontece? Eu consegui as minhas anotações semânticas na segunda camada. A questão é que elas vêm pobres. Elas não estão 100% completas. Eu ainda não tenho segurança nelas. O que a gente faz é ir para a terceira camada e fazer um enriquecimento semântico. Eu vou buscar de outras fontes, no caso, outros esquemas, vou comparar, vou olhar tudo direitinho e ver o que é que eu posso acrescentar. Uma vez que eu tenho toda essa parte semântica feita, eu posso começar a extrair as relações. Tá certo? Não antes. E aí, uma vez que eu tenho as relações, ou seja, maminha é uma carne, mas pode ser congelada, in natura, não sei. Aí eu posso começar a fazer a engenharia de inferência de domínio. Porque os domínios, por exemplo, existem mais para cima, mas um ponto que você pode pensar no domínio é carne in natura. Carnes de forma geral.
Pode ser carne in natura, frango, suíno, qualquer tipo de carne. Tá? Esse é um domínio. Eu não consigo pensar, talvez, um mais para cima, pelo menos agora não de cabeça. Tá certo? Laticínios seria outro. Mas aí você pode ter produtos derivados de animais, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Aqui eu passo por cada camada, mas é como eu já expliquei, tá? Pré-processamento, a anotação semântica, o enriquecimento semântico, a extração de relações e a engenharia de inferência. Aqui vocês podem ver que o final são as ontologias que são aquela tripla. Tá? Eu quero sempre aquela tripla. Um conceito, um objeto, uma relação, um conceito. Tá bom? E uma coisa tem que ser observado, eu fiz o post tagging lá em cima, tá vendo? Ficou guardado para ser usado só aqui embaixo. Eu não uso ele mais em canto nenhum. Para a extração de relações, tem esse modelo funcional, só para ficar claro, essa bolinha aqui em cima é que são os esquemas, tá certo? É de onde eu estou puxando. Então, eu tiro a extração dos padrões com suas relações, verifico se a relação é válida. Se não for, eu rejeito o padrão. Se for, eu continuo. Tá vendo o meu expert ali? Né? Essa é a única hora que eu preciso de, assim, dentro do modelo que eu vou precisar realmente de uma intervenção, porque ele vai verificar se essa relação é válida ou não. Tá certo? Se passar, ele pega lá de outro esquema e aí ele pega... Desculpa, gente, eu falei errado. A bolinha vem dos textos, do meu corpus. O expert pega essas relações extraídas do corpus, compara com o do esquema. Se passar, ele manda para um banco de dados, para um repositório. Tá certo? Essa intervenção, ela pode ser feita apenas durante um certo período de tempo. Vocês entendem que à medida que o tempo for passando e esse cara for validando ou não, eu tenho uma base tagueada grande o suficiente para já fazer de forma autônoma? Eu passo a ter um problema supervisionado? Porque ele já tem um monte de relações que ele me diz se é basicamente 0 ou 1. Então, depois de um certo volume, seja lá que volume seja esse, isso aqui pode ser substituído, tá? Uma vez que eu tenho os padrões, eu vou pegar a entrada, as sentenças, vou fazer o pré-processamento, vou passar por um parse, né, modificar à vontade, e vou jogar as anotações semânticas com os padrões. O padrão coincide? Não. Volta, pega outro padrão, testa e fica nesse ciclo até ele passar. Passou? Aí eu tenho aquela entrada tripla. Aí eu tenho conceito, relação, no caso ali está conceito 2, mas seria o objeto. Alguém tem alguma dúvida? Lascou. Aí, o esquema ali já é do assunto de compras? Então, o que acontece? Na parte de hierarquização, lá atrás, quando eu defini os tópicos, que aqui eu já passei por tudo isso já é lá no final. Eu já tenho alguns tópicos, eu já tenho tópicos definidos. E eu já tenho objetos dentro de uma certa hierarquização. Eu já tenho um dendograma, que eu vou mostrar dali, por exemplo. Então, dentro desse dendograma é que eu vou procurar essas relações. Entendeu? Aí eu vou pegar o que vem do esquema, que aí é aquele esquema.org, que eu vou usar o Web Semantic para buscar, e vou comparar com o que eu tirei do texto. Tá bom? Só uma... Essa base são 48 milhões de entradas, tá? Aí a gente fez uma prova de conceito com esses 3 itens aí, mais lâmpadas que eu já mostro. Que é uma POC, gente. É só mostrar a viabilidade do projeto, ou pelo menos de parte dele. Tá certo? Então, água, carnes, laticínios, a gente só quis mostrar a extração
de tópicos e hierarquização, tá certo? E aí, como eu falei, foi só essa primeira camada daqui. A parte para baixo já tem já exige um esforço grande e não era escopo do projeto original, tá certo? Isso aqui é só um roadmapzinho que eu criei, que aí eu fui usando ao longo do projeto para não me perder, tá? É o meu mind map, sei lá como faz. Comecei aqui com o meu registro de contas, pré-processamento. Aquilo que eu falei, Gensim, NLTK, Custom Functions, Space, tudo que você tem direito você usa. Tokenização, remoção de acentos, letras maiúsculas, espaços em brancos duplicados, né? Lematização. De novo, não estematização. Lematização porque eu não quero perder informação semântica lá na frente, taxonomias lá na frente. Tá? Eu não quero reduzir casa, casar e casado a cas. Eu quero reduzir casa a casa, casado a casar e por aí vai. Tá? Eu quero definir para a palavra raiz, eu não quero para o radical. Porque para o radical eu perco informação. O post-tagging eu fiz no Space. Na verdade, a lematização eu fiz no Space também. Por quê? Quem aqui conhece o Space? Para quem não conhece o Space, a maior vantagem que ele tem em relação ao NLTK, por exemplo, NLTK, Gensim, que são os outros dois mais usados, é que o Space, você vai fazer lematização, ele não tem mais de uma maneira de fazer. Você vai fazer tokenização, ele não tem mais de uma maneira de fazer. O Space, ele é uma biblioteca de modelo único para cada função que você quer executar. Mas ele garante que é o melhor modelo possível, é o melhor algoritmo que existe hoje em dia. Tá? Então você não tem muita escolha. Na verdade, você não tem escolha com o Space. Agora, ele realiza as tarefas melhor do que os outros. Até agora eu não achei uma especificação, uma função que eu quisesse fazer, que tanto em resultado quanto em tempo de processamento o Space não fosse melhor. Ele é feito por trás todo em Deep Learning em C. Por exemplo, o NLTK não tem Word2Vec. O Gensim tem. Para o Word2Vec do Gensim funcionar, você precisa de uma biblioteca adicional de 1.8 GB. O Space já está lá pronto para você usar. Tá? Para quem conhece o DataCamp, ele tem um curso só sobre NLP com Space, um módulo. Tá? A marcação de conceitos e colocações irrelevantes. O post-tagging também foi feito com Space. A remoção de stop words, Space, aí é aquilo que eu falei, Space, NLTK, Gensim de novo, vamos rodar de novo, aquelas coisas todas. A remoção dos 10% inferior e dos 10% superior ficou faltando ali, porque é aquilo que eu falei, eu não quero um enviesamento nos meus dados, então eu tiro os mais comuns e os menos comuns. Tá? Teste de n-gramas, né? Uma palavra, 2 palavras, 3 palavras e por aí vai. É um carro, você tem unigrama, é um carro. Bigrama é um carro. Trigrama é um carro. Tá? No caso, a gente foi até quadrigrama, que foi o que deu melhor. Na verdade, eu testei até o 5, mas o que deu o melhor resultado foi o quadrigrama, tá? Para os resultados. Aí o que é que acontece? Lembra que eu falei que eu preciso determinar quantas componentes eu tenho dentro, que eu vou jogar para dentro do LDA? Existe uma maneira de você fazer isso, que é com essa curva de coerência. Eu não vou entrar em detalhes dela, mas funciona bem simples. Na hora que eu tenho uma suavização, eu atinjo um platô, eu determino o meu número de componentes que eu vou ter para aquele meu texto, para aquele meu corpus. No caso, o número de componentes, eu estou falando do número óptimo de tópicos. Tá certo? No caso específico ali, está em 115, aquilo foi específico para lâmpadas. Tá bom? Depois que eu determinei o N componentes, eu fiz uma visualização do LDA. Ali está a LSA também, mas eu não coloquei, porque deu resultados piores.
Está satisfatório o que eu tenho até agora? Porque no LDA é a primeira vez que eu tenho uma visualização prática, né? Usando o LDA-VIS para gerar esse tipo de gráfico, a gente vai ver ele com mais calma na frente. Não volta para processamento, volta para lá e começa tudo de novo. Vê palavras que você pode retirar, palavras que você tirou que não deveria tirar e por aí vai. Está satisfatório? Beleza, então agora eu vou para a classificação de tópicos. Uso um K-means e uso um agglomerative. No caso, para o cliente, o mais visual é o agglomerative, né? O K-means não diz nada para o teu cliente. Já o agglomerative está ali na forma de um dendrograma, fica bem fácil de visualizar os tópicos. Só para ter uma ideia, está aqui uma das colunas de interesse, que são mais 3, mas está assim, objeto está em tudo, então objeto já é uma palavra que eu tiro, tá? Contratação de preço, e são 48 milhões de linhas iguais a essa aí. E mais 3 outros registros que eu uso para olhar. Por exemplo, desses 48 milhões, carreguei os dados, fiz um shuffle, peguei 1 milhão de dados, 1 milhão de linhas aleatórias. Já tirando a palavra objetivo, tá? Porque se repete em todo canto, não faz o menor sentido. Vocês podem ver que nenhuma das palavras me diz muita coisa. Talvez cor. Porque eu posso usar, né, regex depois com cor para poder identificar lá na frente. Mas você pode ver que são as palavras mais frequentes em 1 milhão de registros e não me diz nada. Aqui eu tenho, por exemplo, um resultado de um LDA, no caso para lâmpadas. Isso aqui é gerado, esse gráfico é gerado usando o PyLDA-VIS, tá? Visualização de LDA em Python. Isso aqui é uma página HTML que ele gera, interativa, bonitinha, você pode passar tópico a tópico. E você pode ver que na hora que, por exemplo, eu marquei ali aquele tópico 5, eu acho, ele me dá aqui nessa coluna, do lado de lá, os 30 termos mais relevantes, mas ele não me diz qual é o tópico. Você tem que olhar as palavras e dizer sobre o que é aquilo. Tá certo? Outra coisa, se vocês pegarem aqui os 20 termos mais frequentes, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu tenho assim, ó, lâmpada, fluorescente objeto, lâmpadas, vapor, reatores, lâmpadas objeto, incandescente objeto, aquisição, halogênio objeto, reator, aí fluorescente e por aí vai. Tudo isso tem que ser tratado, tudo isso tem que ser limpo. Isso foi só uma execução, tá, gente? Eu não voltei depois e melhorei isso. Porque o objetivo também é mostrar para o cliente a dificuldade de tratamento dos dados. Tá? Então foi só uma execução. Aí a gente fez o dendrograma, o agglomerative. Nesse caso aqui, quem quiser olhar, tem esse, aí embaixo tem esse link, está online, tá no Heroku mesmo, nlp-dash.herokuapp.com. Aí são justamente as POCs de água, carne e laticínios. Tá certo? Uma coisa que aconteceu também foi isso aqui que a gente deixou para mostrar. Por exemplo, eu venho com carne e peixe processada, carne defumada, carne de ovino in natura, carne beneficiada e aí amaciador de carne. Claro que isso é falta de refinamento, é falta de limpeza, de mais 1 ou 2 execuções. Em algum momento, isso, você fazendo direitinho, isso é retirado. Tá certo? Você vê que vem no padrão. Claro, as categorizações a gente vai tirar justamente desses nós superiores. Tá certo? Até chegar lá em cima direitinho. Aí o que é que a gente teve mais, né? Dificuldade. Erro de digitação, diferentes registros para o mesmo item, né? Volume de dados, determinação dos termos-chaves. Cada coisinha dessa é uma barreira a ser vencida, gente. É difícil, não é fácil. Você às vezes tem que pensar, imaginar como é que o cara estava pensando, o que é que ele estava querendo dizer com aquilo. E aqui são sentenças pequenas.
São sentenças de 20, 30 palavras, em média. Tá? Tem sentença que tem 15, 10. Agora imagina quando chega para você um texto de 40 páginas. Ou melhor, uma peça jurídica. E está sendo feito. Uma coisa eu posso falar sobre NLP, aqui já para encerrar, esse é o último slide. Gente, dinheiro em machine learning, deep learning, não vou dizer que é o único lugar que está, mas tem um bom dinheiro dentro da NLP. Quem faz NLP bem feito, não fica sem emprego, não. Eu estou há 2 anos querendo contratar mais um e não consigo. Tá? Eu estava até falando com o professor Sérgio hoje isso. Não está fácil. Tá? Então, quem ainda não tem uma definição bonita na cabeça, investe um pouquinho em NLP, você não vai se arrepender, não. É difícil, é chato no início, mas quando você começa a ter os primeiros resultados, é amor à primeira vista, velho. Aí a tua mulher vai chegar 3 horas da manhã, você sentado lá fazendo, nem pra cama não? Não, tô vetorizando aqui, deixa quieto. Gente, é isso. Boa noite e obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Excelente apresentação. Obrigado, viu, professor? Agora é o momento do Light Talking. Eu gostaria de apresentar para vocês um portfólio, que é um site pessoal meu. Então, eu sou entusiasta na área de dados, eu comecei praticamente agora. Antes eu era programador, passei por análise de requisitos e agora eu estou indo para a área de dados devido à influência da Raíssa, que foi uma das minhas mentoras nessa área. Cadê ela, inclusive? Pois é, né? Manda um abraço para ela, onde ela estiver. Então, a proposta desse site é justamente... não te vi aí. Um beijo. Quando ganhar muito dinheiro, 10% é seu. Estou falando em público, olha aí. Esse site tem a parte de artigos e cursos. A intenção dele é justamente, através de uma linguagem não muito técnica, uma linguagem natural, descontraída, tratar assuntos da área de dados. Pode descer um pouquinho mais, por favor? Por isso que eu falo, a mágica dos dados contada de uma maneira leve e descontraída, para cientistas de dados e curiosos na área. Desce. Desce, eu tentando ser um pouco bonito, né? Tentando dar uma boa imagem, desce. Deixa aí. Vocês têm ideia de alguns artigos. Tem esse aqui, matemática. Fala bem assim, que ela vai te ajudar a contar seu salário gordo. Isso aí é para tentar quebrar aquele paradigma que o pessoal tem, que matemática é difícil, que nunca vai utilizar, né? Quando a gente fala em dados, ela se torna essencial, né? Aí eu mostro a importância de você aprender matemática para a ciência de dados, isso dando exemplos práticos, né? Eu mostro lá nesse artigo, por exemplo, a construção de uma matriz, inclusive num ambiente próprio para isso, usando a linguagem R. É bem legal vocês olharem. TestMine, que é tratamento de texto usando SQL, R. Fala um pouco da linguagem R, fala um pouquinho dos dashboards. Peguei algumas dicas com a Raíssa para falar desse artigo. Desce mais. Falo sobre o quão poderosa a ciência de dados pode ser a partir do momento que você tem a previsão de dados, você consegue prever, né? Esse aqui é bem legal. Quem é da área provavelmente já fez uma coisa dessa. O update e o delete singular, né? E nunca fez, né? Levanta a mão aqui quem nunca fez, né? Eu nunca fiz isso, nunca vi isso, né? Pode. Não mate a formiga com canhão, que discute quando que você precisa de um SGBD e quando você não precisa. Tira a mão. E ainda sobe lá um pouquinho, por favor. Pode subir lá no menu inicial. Sobe lá. Clique em cursos.
pode acessar. Aí esse curso ainda estou preparando ele, já disponibilizei algumas aulas, é o curso da linguagem SQL, para quem quer começar na área de dados, né? Não tem como começar a área de dados sem falar em banco de dados, e precisamos do SQL para manipular os bancos de dados relacionais. Fiquem à vontade para acessar, toda semana eu alimento esse site com os artigos, e o curso do SQL em breve vai estar finalizado, aí eu postei algumas aulas, tudo de graça. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Quer falar alguma coisa? 3, 2, 1, já! Boa noite, galera. Eu sou o Carlos, aluno do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Quarto semestre. O tema que eu vou falar em si não é muito relevante. Eu queria mesmo ter uma experiência de apresentar para pessoas que eu não conheço. E é isso. O tema é Smart Cities. Foi uma introdução que a gente teve no primeiro semestre e foi uma matéria que eu gostei bastante. E eu falei sobre como a gente utiliza a inteligência no meio da agricultura e no meio do meio ambiente. Eu utilizo o exemplo de uma cidade holandesa chamada Tilburg, onde eles, com vários sensores, coletam muitos dados sobre a cidade. E esses dados nos dão muitas variáveis para poder trabalhar e tentar, de alguma maneira, melhorar a qualidade do ar, da cidade, da água, entre outros fatores. A cidade de Tilburg se beneficia de dados de sensores de duas maneiras diferentes. Cidadãos e visitantes podem experimentar um ambiente limpo e saudável, e o governo de Tilburg fornece acesso a dados de qualidade do ar e de água em tempo real para demonstrar compromisso com seus cidadãos. E aqui eu falei sobre a agricultura do vinho, como eles utilizam esses sensores, e tudo conectado à nuvem, como vocês podem ver, podem ter acesso a tempo real. A tecnologia IT aplicada à agricultura de precisão oferece grandes benefícios, como maior produtividade, economia de custos e maior capacidade preditiva na determinação do comportamento de deformações durante o processo de maturação da uva. Esse processo da tecnologia na agricultura funciona por meio de sensores. Assim fica mais fácil para saber quando irrigar, quando as videiras precisam de tratamento e a capacidade de produção ideal. Com o uso dos sensores, espera-se uma melhora na qualidade dos vinhos e uma economia, já que a produção será acompanhada assim, tendo menos perdas. Os sensores medem temperatura, umidade e pressão, temperatura do solo, umidade da terra e níveis de precipitação e direção e velocidade do vento. Aqui tem uma imagem do nosso sensor, e onde ele fica em uma plantação. É bastante utilizado também nas regiões do Napa Valley, Califórnia, onde eles apresentaram grandes evoluções nas produções de vinho e conseguiram se manter em um padrão elevado para o padrão mundial. E aqui eu tenho mais ou menos só uma imagem das variáveis, algumas que eu falei, como a temperatura do solo, umidade, e como ele gera esse dataset para poder utilizar e tomar suas decisões sobre o que podemos melhorar para o meio ambiente. É isso. Carlos, legal, Carlos, parabéns, obrigado. Obrigado pela coragem. Cadê o meu colega? Vai de novo. Aqui é o professor, dá tempo? Mais uma? Mais uma. Tá bom. Como é que é seu nome? Sidney. Isso. Então, vamos lá. Espera aí que eu vou te dar o tempo. Então, começando 3, 2, 1. Vai, Sidney. Olá, boa noite, meu nome é Sidney. Achei legal esse formato do Lightning Talks, achei interessante, até para desenvolver essa questão da fala aí. Não tem PowerPoint, não tem site, tem nada. Mas assim, é mais um bate-papo mesmo, na mesma linha de raciocínio da apresentação da Raíssa, visualização de dados, dashboard e tal. Que eu tive uma experiência recente, até foi legal as dicas que ela deu. Talvez algumas dificuldades que eu tive, se eu tivesse ouvido a palestra dela, teria menos dificuldades.
Lá no meu trabalho, eu trabalho no setor bancário, sou programador, Java, trabalho na área de controles internos. Controles internos, assim, de uma forma bem geral, é você trabalhar seguindo as leis ou normativos internos e também as leis externas, né? Enfim, nós tínhamos um portal lá interno que estava desatualizado, enfim, daí a diretora da área, não, vamos ter que fazer um portal mais moderno, o pessoal deixar mais dinâmico, atualização de dados, e eu quero números, muitos números e tal. O desafio até que não foi muito difícil, porque o portal que nós tínhamos lá, acho que tinha uns 10 anos que foi feito no front page. Então qualquer coisa que eu fizesse, acho que iria superar, né? Resumindo, eu fiz um dashboard lá, coloquei alguns gráficos, algumas coisas que eu acabei fazendo. Eu vi que eu seguia mais ou menos a mesma linha de raciocínio da raiz, leitura em Z, grandes números, gráficos importantes no meio e tal, publicador de notícia, enfim. Só que quando eu fiz um protótipo, sabe aquela coisa assim, você, vou colocar isso, promete aquilo, na hora que você realmente vai fazer, que eu me deparei com um problema, os dados. Parece que os sistemas antigos, as pessoas se preocupavam mais em cuidar do input dos dados, a entrada dos dados. Não se preocupava muito em relatórios gerenciais. Parece que assim, não, faz o sistema que o relatório fulano gera. Então, assim, a partir do momento que eu tive acesso aos dados, eu vi que alguns gráficos que eu criei no protótipo ia ter dificuldade para criar. Então, assim, surgiu um grande aprendizado. Antes de fazer protótipo, conheça os dados que você vai apresentar. Porque, às vezes, você acha que é uma informação simples. Por exemplo, quais são... Embora eu sou setor bancário, não vou citar um exemplo que nada a ver com o banco. Quais são as lojas que, sei lá, estão dando prejuízo? Teoricamente, é uma informação fácil, né? O prejuízo, né, tá com a despesa maior que a receita. Mas, às vezes, como essa informação está gravada numa base de dados, você pode perceber que a informação talvez não seja tão fácil. Você pode gerar uma informação equivocada. Quanto é? 2 minutos? Então, assim, a minha preocupação também foi assim, eu vou pegar dados, quero gerar informação com esses dados na tela, e com essa informação possa gerar conhecimento para quem for consumir. Como está acabando o tempo, eu vou já para o final. Resumindo, o painel foi feito, o dashboard lá foi feito, ficou realmente muito melhor do que tínhamos antes. Os dados que eu tive que correr atrás realmente foi uma grande dificuldade de falar com muitas pessoas, gestores de sistema. Era coisas antigas que as pessoas que criaram o sistema não estavam mais trabalhando, ou tinham mudado de área. Enfim, eu perdi muito mais tempo, sei lá, vou dizer 60% do tempo aproximadamente, coletando informação, tratando informação, cuidando da qualidade da informação, para depois, com tudo isso na mão, era só estruturar, diagramar e tal. Então, assim, eu descobri que a parte de interface visual é a parte mais fácil. O difícil é você realmente conseguir a informação segura, a informação fidedigna ali, para você realmente mostrar e não gerar uma informação errada que, né, para tomar de decisão, sabe que isso é muito perigoso, né? Então, acho que a dica é essa aí, só. Beleza? Muito bom, Sidney. Obrigado. E isso vale para todo mundo. Assim. Esse tipo de história que é o mais legal, assim, né? Como é que a vida real te dá esse tapa na cara quando você acha que você está com tudo encaminhado? Esse é o tipo de história que a gente gosta de ouvir, assim, né? Assim, na verdade, na hora que eu cheguei lá, não era nada daquilo. Legal, obrigado. Claro, por favor. Beleza. Isso aqui foi um trabalho que eu apresentei semestre passado. Eu sou do 2º semestre de Ciência de Dados. Foi um trabalho até passado pelo professor Alexandre, né? E ele explica por que as músicas do verão, que são assim, as músicas mais estouradas, né? Parecem as mesmas. Pode passar aí. Tem som, eu vou pedir até para ele pausar porque fica em loop. Ih, deu ruim. No meu tempo não tinha isso aí não, hein? Vamos ver se dá. 1,
Aí, tem essa música que ela é a da Gloria Estefan, né? Com o Miami Sound Machine, que foi o hit de verão de 1980. Pode passar porque vai ficar em loop esse negócio aí. Aqui você vê como é o logaritmo do Spotify, de como eles medem para botar fazer setlist para você, né? Então ele vai medir a acústica, a dançabilidade, a energia, a loudness, né? O barulho, medido em decibel, e a valência, quão alegre a música parece, né? Pode passar. Vou correr porque eu acho que em 5 minutos não dá. Essa aqui, e aí ele cria uma impressão digital de cada música, né? Essa aqui é a impressão digital da música da Gloria Estefan. E essa é outra música também que foi hit no mesmo ano também. Hold On To The Night, da Richard Marx, né? E você vê que tem as características eles são bem diferentes da Gloria Estefan. Pode passar? Outra do Def Leppard agora, Portions Sugar On Me, que tem completamente diferente. Muito decibel, pouca acústica, muito pouca dançabilidade, né? Pode passar. E aí você vê que em 1980 os maiores hits têm características bem distintas. Uma da outra, seguindo a lógica do Spotify, né? O logaritmo do Spotify. E agora a gente vai para 2010 com a Katy Perry com California Girls. Essa é a impressão digital da música, né? Pode passar. Outro hit também de 2010, Love Is My Drug. Você vê que tem semelhanças muito fortes, que onde ela pontua, a Katy Perry pontua também. Pode passar. Alejandro da Lady Gaga também, você vê que é quase a mesma coisa. Onde pontua, tem ponto que fica igual. E aí, são poucas diferenças, né? E aí você vai ver, em 10 anos de 2010, né? Peraí, 10 das músicas mais populares de 2010 são iguais. São bem iguais. E você vê a diferença de como era em 1987, com o passar dos anos, 2009, 2010, 2011, 2012, a coisa é muito parecida. Aqui é um gráfico mostrando as similaridades dos hits, né? Como os que são muito diferentes e os que são... não, o contrário. Muito parecidos e muito diferentes, e cada bolinha é um verão. Cada verão de cada ano, né? O gráfico em função... E aqui está explicando no gráfico... Só fecha essa caixinha, por favor. Não. Tá. Não dá, acho que tem que logar. Tá, pode passar. Aí em 92 falando como que a métrica mudou da Billboard, né, de medir as músicas, porque as mídias mudaram, o pessoal já não via mais LP, já estava migrando para o CD, né? E aqui nos anos 80, os top 10 de 80 e 90 mostrando o Glory Days do Bruce Springsteen, né? Pode passar. Waterfalls do TLC, muito diferente. Outro estilo também, né? Crossroads do Bone Thugs Harmony. E aí vai falando de 2010. Aí, fazendo isso aqui, que eu acho muito legal esse slide. Max Martin é um compositor. Acho que vocês conseguem ler as músicas que estão aqui? Tá, Teenage Dreams, a Katy Perry, My Life, essas que estão destacadas são as top 10. Top 10 no mundo, né? E de resto, não tem uma música aqui, é difícil ter uma música aqui que você não conheça. Tudo é composição dele. É um cara só. Ele compôs para Bruno Mars, Katy Perry, Kesha, todo mundo. E aqui você vê que o cara achou uma fórmula. O cara achou uma fórmula que não tem erro. História. Isso aí do Justin Timberlake, aquela, né? Não precisa não. E aí ele falando que o processo de hitmaker não é mais o mesmo desde que ele, depois do Martin, né? Que é um dos caras que foi, tipo... E aqui tá falando de como as coisas estão começando a mudar, estão começando a sair dessa forminha, né? Esse aqui é a música Psycho, a impressão digital dela. A da Cardi B, que já tem uma diferença muito grande da anterior. Do Drake, que é bem diferente mesmo. E aí você vê que a gente está voltando para aquele modelo que as coisas não estão mais tão parecidas como antes. E aí você vê que o que ele está falando aqui, né, esse crítico, David Payne, né, que as coisas estão se desprendendo um pouco, que a velha Katy Perry não parece mais a mesma coisa. E acabou, eu consegui. Caraca, contadíssimo.
Parabéns. Então, gente, viu? Não precisa ter medo, é super tranquilo, você vem, ainda conta umas histórias legais. Tem acho que um TED de um cara do Spotify falando como é que eles tiram essas métricas, assim, tem vídeos interessantes dessas coisas, assim, de como é que eles trabalham esses dados, pra vocês verem. Então, professor Sérgio, muitíssimo obrigado por nos receber.